dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Conteúdo Imobcast, um dos principais podcasts do mercado imobiliário brasileiro que foi feito para você aprender, ter dica, ter ideia, enfim, municiar você, corretor, você que trabalha no mercado imobiliário com bastante informação. Esse podcast só acontece graças a empresas maravilhosas que nos apoiam aqui, como o IBREP, que cedeu esse lindo espaço, as câmeras e toda a estrutura para que a gente pudesse fazer isso acontecer. Também a agência Black Market, que providencia que esse material chegue até você através de som, através de vídeo, através das redes sociais. E também de empresas parceiras como a Imóvel, como a Moca Mais e como a AP11, empresa do Grupo Santander. Pessoal, muito obrigado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, sou o anfitrião de vocês aqui nesse podcast e hoje eu vou ter a honra de receber uma mulher poderosa, empoderada, referência dentro do mercado imobiliário. Vou ter que parar para ler o currículo dela aqui, porque é bastante coisa. Vamos lá, olha só. Nossa convidada especial de hoje, mostrando toda a força e importância da mulher no nosso mercado imobiliário. Ela é CEO da Pavão e Associados Advocacia e Consultoria Imobiliária, fundadora da GW4 Women, palestrante, colunista, escritora e referência na área jurídica dentro do mercado imobiliário. Hoje eu tenho a honra de receber minha querida amiga Carolina Pavão. Olá, Renato. Tudo bem? Bem-vinda, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bora lá. Bom, Carolina, Carolina eu te chamo de Carol. Carol. Então tá bom. Carolina deixou para meu pai. Excelente, prefiro chamar de Carol, realmente. Carol, conta pra gente, porque assim, você é de uma área, né, entre aspas, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Como que você chegou no mercado imobiliário com a tua especialização jurídica? O que te trouxe para o nosso mercado? Olha, para falar bem a verdade, Renato, eu tinha por ideia fazer direito. Ponto. Isso era algo que eu trazia desde a minha 5ª série, quando eu apartava brigas. Então, eu já treinava o meu extrajudicial, né? Ao finalizar, não, adentrar numa faculdade, como é bem de praxe de todo aluno de direito, eu me apaixonei pelo penal, pelo crime, né? Para entender um pouco da psicologia criminal mesmo, fazer todo aquele estudo da psique. Porém, o professor trouxe algo chamado direito real. E o direito real, ele trabalha justamente essa parte imobiliária, imóveis, posse, propriedade. E ali começou o lado da Carolina com o direito imobiliário. Vindo a concluir todo o meu estudo no meu TCC direcionado ao patrimônio de afetação. Então, falado hoje, patrimônio de afetação, né? Mas naquela época foi bem difícil, tinha pouca doutrina, tinha poucas pessoas que queriam ter conhecimento sobre o instituto, né? E eu quis adentrar, então, em algum escritório que eu pudesse desenvolver isso, essa parte imobiliária. Passei por um escritório que trabalhava com tributário, importação de veículo, mais realmente parte de impostos. Depois eu consegui entrar num escritório que trabalhava junto com o tributário a parte imobiliária, mais de locações comerciais. Até o momento que eu resolvi abrir meu próprio escritório. E aí eu tive todo o anjo investidor, foi meu padrinho, que é advogado também em Brasília. E ele acreditou na minha ideia, eu montei um business plan da ideia, né? E montei o meu escritório. Estamos aí hoje. Legal. Gente que faz business plan tem meu respeito, tá? Às vezes a gente vai...
Precisa, mas tem gente que não se atenta a isso. Simplesmente eu sei fazer uma coisa, vou abrir um negócio. Mas existe a parte de antes de abrir um negócio que é extremamente importante, muito além do conhecimento, é a estruturação disso. E me fala uma coisa, posso perguntar quanto tempo tem que você está atuando dentro do mercado imobiliário com a sua assessoria? Com o meu escritório são 8 anos. Mas eu já venho desde ali do estágio, né? Eu tive a grande sorte de, dentro da faculdade mesmo, uma amiga me direcionou para o Fórum Estadual de Joinville. E lá eu tive a sorte de cair em uma vara, tá? Que trabalha só com contratos imobiliários. Então tinha essa parte da incorporação, tinha a parte dos contratos imobiliários. Então ali, através de sentenças e despachos com o juiz, a gente já vai identificando as falhas dos contratos. Sim. Por que tal item chegava a uma sentença de procedência ou de improcedência? Então, ali eu já comecei a ficar esperta no que nós deveríamos ter em um contrato, de fato, e o que seria melhor omitir, porque prejudicaria lá na frente. E quando eu falo omitir, não informações importantes, mas porque muita gente tem aquela mania de buscar alguns sites de busca e vai montando aquele Frankenstein do contrato, né? E que lá na frente isso pode prejudicar, né? Porque entra em conflito de regras. E aí o juiz vai para aquela que realmente favorece o consumidor. E eu ia te perguntar algo parecido com isso. É primordial, é fundamental, na sua visão, que uma imobiliária, um corretor, tenha uma assessoria jurídica? Ele consegue se virar sozinho ou não? Ele precisa? Qual que é a sua visão sobre? Sim, a minha visão é que todo profissional precisa trabalhar em conjunto de outro, inclusive o advogado. Para ter uma advocacia, eu preciso ter uma contabilidade. Para ter o meu nicho de mercado, eu preciso do contador. Para ter a cobrança dos meus boletos, eu preciso de um financeiro. Então, a imobiliária, quando ela consegue, dentro do seu setor, separar cada parte, você delega funções que lhe tiram muito tempo para focar no que realmente é importante para a sua imobiliária. Então, sim, a assessoria jurídica ela é importante, porque o corretor, quando ele se forma, apesar de ele fazer o técnico, né? E aqui falando do IBREP, é um excelente projeto porque traz produtos atualizados, né, para o mercado do corretor. Porém, o corretor ele se forma corretor, ele não se forma advogado. Ele nem tem essa obrigação, ele não tem a obrigação de estudar as leis, todas as leis, né? Nenhum advogado estuda. Nós estudamos bem nichado, que é o nosso trabalho do dia a dia. O corretor ele não tem obrigação de ser advogado. Então ele estuda o básico, ele tem que ter uma noção jurídica, ele tem que ter uma noção do que ele está colocando no contrato dele. Porém, na hora de uma contenda, eu não concordo com isso, locatário, locador, o promitente, vendedor, promissário, comprador, porque é natural que as pessoas, em dado momento do contrato, não concordem. Quando você fecha um instrumento, um contrato, tá todo mundo feliz. E todo mundo tá ali apertando a sua mão, é isso mesmo, nem leu o contrato direito, tá realizando um sonho. Mas lá na frente começam as dúvidas sobre as prestações de pagamento, o prazo da emissão, né, na posse do imóvel. Pode acontecer N situações, como um desemprego, um divórcio, e como lidar com isso se eu não tenho o contrato bem amarrado. Então, como é que o corretor vai saber trabalhar com essa parte que é puramente jurídica? Sim. Né? Então, sim, Renato, é muito importante que tenha uma assessoria jurídica dentro da imobiliária, né? E nós, advogados, também aprendemos muito com os corretores, porque é a vivência deles. Sim, ele aponta, né? Ele é o que está... Ô, Carol, e assim, né, nesse seu caminhar aí dentro do direito imobiliário, o que são as coisas mais comuns de erro e de falha numa falta de assessoria dessa que acontece para um imobiliário / corretor e também para um cliente final que acaba sendo afetado com isso também? Quais que são os principais erros que acontecem aí no dia? Eu diria que para o corretor, porque sim, você que trabalha com marketing principalmente, né? É muito importante ter um marketing perfeito do teu produto. Só que depois da venda, você precisa ter cuidados. Você precisa fazer uma due diligence do que você vai vender. Você precisa ser transparente.
Porque uma das obrigações do corretor de imóveis, pela lei, né, não é só senso comum, é lei, é ser transparente, é esclarecer as partes. A função do corretor de imóveis é justamente trazer o conhecimento para duas partes que, em tese, não têm esse conhecimento. O incorporador vai ter, né, o conhecimento básico do dia a dia. Já é mais amparado um pouco. Né? Mas se eu pego o vendedor, um imóvel usado, ele precisa de alguém que saiba esclarecer, que saiba pedir para eles documentos necessários, e o comprador também. Tem compradores que já estão acostumados ali, tem investidores, mas tem compradores, em sua maioria, que não sabem nem o que é o IPTU, nem uma taxa de lixo. E eu não estou falando isso menosprezando, é fato, não é da área dele, não é o dia a dia. Ele paga o boleto lá, mas se eventualmente passar batido lá, ele não vai lembrar. Então, eu penso que a falha do corretor hoje é aquela ansiedade de fechar a venda, e aí vem aquele time, né? Ai, a gente precisa fechar, senão vai cair a venda. Doutora, eu preciso assinar o contrato para ontem. Então, a primeira coisa que eu falo, calma. Porque não adianta você entrar nessa correria frenética para fechar e daqui a 5, 10 dias a gente ter que fazer um distrato, ou então alguém falar que você não explicou algo direito, ou pior, lá na frente, né? Alguém assumiu o imposto que não deveria, né? Porque quando você vende, nós chamamos de dívida própria terreno alguns impostos. Alguns não, todos. Então eu tenho ali dívida de condomínio, eu tenho IPTU, eu tenho taxa de lixo, segue a coisa. Se você não tem o cuidado de levantar certidões negativas, verificar que existe débito e passa para frente, quem compra assume essas dívidas. E aí começam os conflitos. Esse é um dos itens. E quando a gente tem problemas ambientais, então, quando eu tenho um projeto específico, eu quero implantar algo no imóvel, um terreno, numa área em específico, eu compro já a dimensura, né? Eu compro realmente pelo tamanho dela. Se eu não consigo construir, porque tem o curso de água passando no meio, ou tem uma área de preservação permanente, eu prejudiquei o projeto da pessoa que comprou. E eu não trouxe essa transparência para ela. Ela fechou o contrato e só depois vem o engenheiro para poder fazer a análise. Então eu tenho um problema. Então, a ponta do corretor, eu penso que seja isso, Renato. É aquela correria de fechar. E até os corretores brigam com a gente. Tem algumas figurinhas do mercado imobiliário, né, que eu acompanho no YouTube, que fala que advogado sempre acha pelo em ovo. Mas não é. É que a nossa função realmente é passar segurança. E se tem uma vírgula que eu posso trazer um problema para uma das partes, eu tenho que levantar ela. Em muitos momentos, inclusive, isso não vai viabilizar a venda. Mas eu preciso pôr no contrato. Sim. Eu uma vez escutei uma coisa que fez muito sentido para mim, aí eu vou te falar e ao mesmo tempo uma pergunta. Que estava fazendo uma aquisição de uma participação no negócio e tinha tantas situações no contrato que eu falei assim, meu Deus, isso aqui nunca vai acontecer. Tipo assim, e se no caso de uma espaçonave, as coisas muito loucas, assim, eu falei, mas pra que isso tudo? E aí a pessoa me respondeu assim, o contrato é para quando tiver tudo mal. Quando está tudo bem, você acha que nada disso aí faz sentido. Mas quando está tudo mal, é porque precisa ter escrito todas as coisas ali. Eu achei a explicação válida na época. Não, então beleza, então vou assinar. É isso mesmo? Você tem que prever tudo ali? Eu chego até brincando, quando eu vou palestrar, eu digo, gente, instrumento particular é algo para a gente colocar na gaveta. Por isso veio, né, esse nome vulgar, contrato de gaveta. É porque é para você assinar e guardar. Você só vai mexer nele quando tiver um problema. Sim. Quando uma parte levantar olha, eu não lembro disso, onde é que está isso? Está lá no contrato. Ah, eu sou ótimo em lembrar. Né? Então tem que ler. E eu tenho que falar dos advogados que não leem, mas tem que ler sim, entendeu? Cada etapa do contrato. E aí você me perguntou antes, e qual é a ponta falha de quem compra? A não leitura do contrato. E até mesmo não levar o seu advogado para poder fazer a leitura do contrato. Excelente. Porque não tenho por que esconder, né? Se um incorporador me contrata, eu vou montar o contrato mais favorável ao incorporador. A lei é a mesma para todos.
Não tem como eu projetar algo, inventar algo para o incorporador. Mas eu vou puxar a sardinha para ele. Se a imobiliária me contrata, eu vou amarrar tudo para a imobiliária. Eu preciso assegurar que ela vai receber os honorários dela de toda forma e que ela não vai ter responsabilizações por atos do incorporador ou do comprador. Eu tenho que cuidar da imobiliária. Agora, se eu sou contratada pelo promissário comprador, eu vou analisar o olhar do consumidor. Então, o ideal é que os três tivessem os seus advogados. Mas não corre o risco de, numa rodada de negociação, a corda está tão esticada para cada lado que a venda não aconteça, não flua? Curiosidade. Eu não entendi a corda, explica ela melhor. Você disse que se você está advogando para a incorporadora, você vai fazer o contrato mais para a incorporadora. E aí eu sou o potencial comprador e estou lá com o meu advogado que quer puxar a sardinha mais para o meu lado. Isso não acaba inviabilizando um negócio às vezes? Como é que... Não. Para isso existe negociação. Você senta com todos na mesa, você coloca a tua proposta, eu coloco a contraproposta, eu explico por que eu preciso que esse item esteja no contrato, qual o risco e o quanto essa minha proteção não prejudica o teu cliente. Ela protege o meu, mas ela não prejudica o teu. Entendi. E aí a gente desenha o contrato em conjunto. Isso é uma cultura até que nós não temos aqui no nosso país, mas países lá fora, e eu digo até os Estados Unidos, é muito natural. Tudo que uma pessoa faça, até a compra de um veículo, ela tem um advogado. É que nós temos o hábito, às vezes, de tentar resolver as coisas, né? Não, eu vou ler, eu vou entender e tá tudo certo. Mas quando você entende que você pode ser leigo numa área, eu sou leigo na sua área. Se me colocar para fazer marketing, vai sair tudo rabiscado. Sabe aqueles bonecos palito? É a forma que o advogado vai expressar o marketing dele. Agora, se eu te colocar para fazer um contrato, eu tenho uma noção de como vai sair esse contrato. Então, é importante que cada um no seu quadrado e um ajudando o outro. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, que uma eu já... Remuneração, né? Ou remuneração. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu já vi você falando numa palestra, eu achei muito interessante, que é a questão do contrato da internet, do modelo de contrato pela internet. Porque a pergunta que eu vou te fazer é exatamente o que o vendedor, o imobiliário, o corretor, e eu falo até o comprador, porque eu acho interessante que você aborda ele também aí na sua fala, o que eles podem fazer para evitar problemas jurídicos? Um checklist rápido, pessoal, faz isso aqui que a chance de você ter problema já é menor. E eu lembro de você falando, pelo amor de Deus, gente, não pega o contrato na internet, não. É complicado eu falar, faça um checklist mesmo você pegando um contrato da internet. Porque você falou assim, vamos focar também no comprador, né? Como que eu vou dizer para o comprador assim, você precisa da matrícula atualizada, das certidões negativas, de laudos periciais e um contrato da internet? Ele não vai saber. Certidão negativa do quê? Aonde é que eu pego a certidão negativa? Certidão negativa fiscal, onde é que eu vou buscar? Certidão negativa judicial, onde é que eu vou buscar? O que é uma matrícula atualizada? Eu canso de pedir matrícula para os meus clientes e eu chego, quando ele chega na minha mão, uma escritura. As pessoas confundem. Outro dia eu pedi uma matrícula, um incorporador trouxe para mim uma narrativa. Não era uma matrícula. Então, como que eu vou dizer para ele, pode pegar um contrato na internet e tem um checklist básico, porque ele não vai compreender aqueles itens. Avançado. E até o próprio corretor. O corretor, quando ele faz o curso, ele identifica e ele sabe o porquê que ele precisa da matrícula atualizada, e ter o teor, ele sabe o porquê que ele precisa das negativas. Porém, em algumas transações, terão itens. Bateu uma positiva judicial. Ele não vai entender o processo judicial. A não ser que ele já tenha uma base de direito, tenha feito direito, e eu tenho até muitos clientes que fizeram direito. Então, ele já tem uma noção de onde buscar. Mas, ainda assim, precisa ir para o jurídico, Pavão. O que quer dizer isso aqui no processo? Está indo para execução? Será que isso daqui vai virar um leilão?
vai virar uma penhora, tem um gravame. Então, como sugerir as pessoas pegar na internet e fazer um checklist, a meu ver, não tem como. Tá? Não tem como. Ou você busca uma imobiliária que vai ter o conhecimento quase máximo realmente do que ele vai precisar. E eu digo quase máximo porque na maioria das transações o corretor vai conseguir conduzir. Porém, vai ter uma vírgula ou outra que ele vai precisar da assessoria jurídica. Então, ou ele tem na imobiliária, ou ele contrata uma terceirizada de maneira pontual, de maneira fixa. Interessante. E eu ia te perguntar, bem dentro disso, quais são as principais práticas para a elaboração de um documento imobiliário ou de um contrato? E vou até além já, se o meu amigo é advogado, não sei nem de que área, ele pode fazer um contrato para mim? Qual que é o benefício e o malefício disso? Todo advogado é apto a fazer um contrato. Porém, se eu tiver que fazer um contrato para compra e venda de um veículo, vão ter detalhes de um veículo que talvez eu não saiba, de mecânica, do câmbio. Alguns itens eu vou saber fazer, eu vou buscar na internet, eu vou buscar em livros, eu vou buscar em jurisprudência. Porém, vão ter itens que não é do meu conhecimento. Se eu formada em direito, se cai uma pessoa precisando de um advogado criminal lá no meu escritório, eu saio correndo, na verdade. Eu passo por criminalista. Mas não é porque eu não queira atender, é porque eu não irei conseguir passar com a competência esperada pelo cliente aquela informação penal que não é da minha área. E a mesma coisa acontece com o previdenciário para mim. Então, como pedir que um advogado que trabalha com o criminal, com o previdenciário, tenha o conhecimento técnico especializado de um imobiliário? Então, não é que ele não vai ter capacidade, ele vai ter, com certeza. Ele estudou na mesma faculdade de direito, estudou as mesmas leis, mas ele não tem a vivência. E para elaborar um contrato, eu digo que o mais importante é a vivência. Porque o Código Civil ele traz para você os princípios basilares do direito imobiliário. Ele vai trazer as questões de boa-fé, a questão da autonomia da vontade, tudo isso está no código. Você pega e copia. É letra de lei. Pega um modelo de um livro. Ok, mas o dia a dia da imobiliária. Olha, aconteceu tal caso na imobiliária tal, e aquilo ali deu um problema. Vamos colocar no contrato a partir de agora. A pessoa se insurgiu com tal situação. Opa, vamos colocar isso aqui no contrato agora. Vamos colocar assinatura específica. Eu adoro falar das assinaturas específicas. Pegamos uma cláusula que sempre dá problema, coloca uma assinatura específica do lado e pede para todo mundo assinar. O comprador está dizendo que ele é leigo, ele não compreendeu aquele item. A obrigação do corretor é ler o contrato. É explicar o contrato. Tá todo mundo na correria, mas ele tem que sentar na mesa com a pessoa e ele tem que explicar. Se a pessoa não entendeu, ela tem que falar. E mesmo se ela entendeu ou não entendeu, coloca uma assinatura específica do lado. Porque se lá na frente ela se insurgir no judiciário para dizer que ela é leiga e que ela não compreendeu e que o corretor não passou essa informação para ela, vai ter a cláusula com a assinatura dela do lado dizendo que sim, ele leu. Tanto leu que ele assinou do lado. Então, para mim, assim, assinatura específica e vivência é o mais importante para elaborar um contrato. É legal. Tudo, né, Carol? A gente vive aí de mercado imobiliário. Eu acho que não só dentro do mercado, eu penso que para qualquer área, a especialidade, ela te ajuda muito, porque tem coisas no dia a dia que acontecem hoje que não estão previstas, não existe uma regra, uma normativa, mas a gente que vive e respira sabe que aquilo acontece, e você já consegue prever aquilo, no teu caso dentro de um contrato, no meu caso dentro de uma estratégia. Não é porque no mercado A funcione que eu vou colocar para a imobiliária que não vai funcionar. Então, o que me dá condição de fazer isso é uma palavra que você usou aí, para mim é mágica, que é a vivência. Sim.
É fantástico. Agora, uma dúvida de curioso, nem tá no roteiro que eu preparei. Assinatura digital. Posso comprar e vender um imóvel completamente, assinatura digital, problema nenhum, zero problemas? Até hoje eu sou meio cabreiro, assim, desconfiado. Não, existe lei, veio por meio de uma medida provisória, primeiro, onde todo mundo tinha o pé atrás para poder fazer. Hoje em dia já é lei, né? O registro, tem registro de IP, como se fosse um selo. Os cartórios aceitam e isso, na realidade, veio auxiliar muito. Se eu estou assinando um contrato com alguém lá de São Paulo, vou fazer a pessoa mandar por Sedex, nossa, um contrato, e manda a Sedex, aguarda 3 dias ou 5 dias, dependendo de onde está. Tornou-se inviável a correria e hoje um desenvolvimento que a gente tem hoje tecnológico. Sim. Né? Eu nunca me esqueço de um australiano que chegou uma vez lá no meu escritório. Adoro histórias. E eu, da minha proposta física, né? Falei assim, tô só terminando de digitar aqui e já vou trazer para você assinar. Ele já estava com o celular dele na mão, perguntando, não tem como você mandar para assinar aqui? Aí, na época que tinha aquela canetinha, ainda, sabe? Sim. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, a gente não chegou ainda aí, mas na próxima vez nós estaremos já preparados para te atender nesse sentido, né? Então, não tem nada de errado. Agora, Renato, falar assim, 100% seguro, nem o selo é. Boa. Se eu te falar que eu tive um problema em uma locação de uma senhorinha locatária que sumiu e a gente precisava cobrar dela os valores dos aluguéis que ficarem abertos e ela simplesmente abandonou o local. E quando nós fomos entrar com o processo para poder cobrar, nós verificamos que, primeiro, a senhorinha não era a senhorinha que ela dizia que era, que estava nos documentos que a imobiliária analisou perfeitamente. Eram falsos os documentos. A assinatura era falsa. Meu Deus. A pessoa, o nome... Vou falar que a senhora era um senhor. Quase. A pessoa ao qual nós acabamos se interessando com o processo era advogada dela de um processo criminal. Ela usou o nome da advogada dela para poder fazer a locação. Falsificou o nome da advogada. E aí nós fomos atrás que a advogada sem surgiu para poder fazer a contestação, identificou que era uma cliente dela. E, enfim, depois de nós termos pedido a extinção do processo judicial, né, nós ficamos sabendo por uma prisão que aconteceu lá no norte dessa senhorinha, que ela com 55 anos, ela já tinha 51 passagens na polícia e que ela já tinha, inclusive, fraudado um selo em Curitiba, prejudicando uma juíza. Vovó do crime. Então, assim, o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? E falar se a assinatura digital é 100% segura, nem o selo é. Então, eu não diria 100%. Mas sim, é tão segura quanto um selo. Legal. Já vou assinar meus contratos mais tranquilos agora, tá? E tô falando sério. Carol, vamos falar um pouquinho de futuro. Vamos falar um pouquinho do próximo nível aí do direito imobiliário. O que você acredita aí que sejam as tendências? O que tem de novidade chegando por aí? Ou não? É o mesmo de sempre? Como é que está aí o seu olhar para frente do direito imobiliário? O direito imobiliário, como qualquer coisa no direito, ele é mutável, porque ele é baseado na sociedade, como você falou no início, né? Então, os nossos pensamentos mudam, a cultura muda. A partir do momento que você aprende a explorar mais o mundo, a conhecer as pessoas, a se desenvolver pessoalmente, as suas necessidades, elas mudam. E através das necessidades, então a gente tem a demanda, a gente tem a necessidade. E voltando para o meu universo imobiliário, então, e para o teu também, nós temos questões como, eu não posso falar o nome da empresa, né?
Enfim, nós temos o Airbnb, que o pessoal chama mesmo pelo nome da empresa, né? Tem situações como a multipropriedade. Anotei. Que são itens que até pouco tempo atrás não se levavam em consideração, até existiam. Sim. Tá? Eu tenho uma situação no Rio de uma multipropriedade que foi feita em 84. E a lei de multipropriedade ela foi outorgada em 2018. Então, já existia em 84 a ideia da multipropriedade no Brasil. Até porque ela é bem anterior, né? Ela começou lá pela... me fugiu a palavra, o nome da cidade. Mas ela já existia, chegou no Brasil, foi utilizada no Brasil, mas não tinha normativa. Então, a prática do tempo compartido, né? Ou então essas locações que a gente chama de short stay, que é o caso do Airbnb, entre outras empresas que trabalham com isso também, não tem uma normativa específica. Então as pessoas até me perguntam, Carol, eu posso utilizar a lei de locações? Deve. É o mais próximo, né? Mas também deve usar a lei de turismo. Olha. Porque não deixa de ser uma hospedagem. Eu mudei recentemente de cidade, em novembro do ano passado. Antes disso, eu morei 3 anos seguidos de Airbnb, em 2 imóveis diferentes. Fiquei um ano e pouco em um e um ano e pouco em outro. Achei o máximo. Prático, rápido, simples, passa o cartão e tchau. Mais caro, sim, mas muito mais cômodo para pessoas que vivem na correria, assim como eu vivo, imagino que você também. Não tinha mais entrado em nada disso. Para mim, sim, a pessoa estava resguardada, que eu paguei na frente. E eu estava resguardado porque eu tinha o comprovante de pagamento. Não fiz mais nada. Entendeu? Mas eu sempre ficava com isso, principalmente quando eu ia renovar o ano, e aí eu pagava de uma vez só um ano inteiro, sempre fiquei com o pé atrás. Pô, não teve problema nenhum aí durante a passagem, porque eu já paguei, né? Mas você está se utilizando do imóvel. Sim. E quando nós estamos olhando pelo lado de um condomínio em si. Sim. O condomínio tem uma convenção e tem um regimento, um regulamento interno. Que não prevê, porque é algo novo. Eu já aluguei um apartamento de viagem a passeio e aí também fui impedido de usar a área comum do prédio. Mas tá lá no site. Na realidade, em muitos condomínios, eu não tenho a previsão da possibilidade do Airbnb, porque não existia. Short stay é melhor, vamos considerar. Eu achei chique. Né? Hospedagem de curto tempo. Short stay. Então, não tinha essa previsão. Aí o que acontece? Rotatividade de pessoas estranhas ao condomínio, tá? Sim. Lembrando que na maioria das convenções, se não todas, é proibido o exercício de comércio dentro do condomínio, justamente para que não haja fluxo grande de pessoas externas que não conhecem os moradores entrando e saindo do condomínio, que a ideia do condomínio é trazer segurança. Sim. Certo? Então, eu proíbo, na maioria das convenções, como eu te falei, se não todas, a prática de comércio dentro do condomínio. E isso anula o short stay? Totalmente, porque eu estou fazendo exatamente o quê? Trazendo pessoas diferentes para o meu apartamento. O apartamento é meu. Eu tenho o meu direito de propriedade. Correto, é uma tese, é a tese do proprietário. Mas está vindo pessoas de fora. E pessoas que podem ter boa índole ou não. Sim. Pior, nós sabemos que até em hotéis, nós temos aquelas pessoas que entram, cuidam, né? Utilizam para o seu devido fim. E tem as pessoas que fazem festa em hotéis. Tem as suas penalidades, que vou pagar lá na saída, enfim. Mas isso tem previsão pelo short stay? Eu não tenho uma lei específica para ele? Caraca. E já tem alguma coisa em tramitação, em evolução para isso? Tem ideias, mas não tem nada ainda de estudos. Vamos emendar a lei de locações para inserir, ainda não. Então, nós temos que nos resguardar de atender a lei de turismo, quando nós falamos dessa modalidade de locação, lei de turismo e lei de locações. E o bom senso. Condomínio, se tiver
na sua convenção a proibição, não pode ter esse tipo de locação. Não pode. Porque vai estar lá na convenção proibido. Então, os condomínios novos, eles já podem se atentar a isso. Já podem trazer isso na Assembleia, na realidade. Um dos moradores foi lá e praticou. Ele pode ser advertido, ele pode ser multado. Vai ter as penalidades dentro do regimento interno daquele condomínio em específico. Interessantíssimo. Você falou rapidinho ali da multipropriedade, eu queria voltar em cima disso. Excelente, porque eu estava com ela na cabeça e eu ia te cortar também. Bora lá. A gente pega, né, como publicidade, fazer lançamento de multipropriedades, é uma coisa que está em alta hoje. E aí se fala muito lá na história que se conta sobre o empreendimento, que ele é legalizado, que ele é herdável, ele pode passar para o seu filho. Mas é uma coisa nova ao mesmo tempo. Não tem um histórico. Assim, eu não consigo olhar um histórico. Eu herdei essa multipropriedade aqui do meu pai. Não vi isso acontecer ainda. Então a gente sempre fica com aquela curiosidade. Será que é mesmo? É igualzinho no imóvel? E aí a minha pergunta é como é que funciona isso? Pode, não pode? Tá certinho? No meio do podcast a gente pode mandar um beijo assim para alguém? Peraí. Produção? Pode. Mandar um beijo pro Daniel do Rio de Janeiro? Vamos falar da multipropriedade, então, né? Eu gosto de conversar muito com ele sobre isso, porque ele herdou uma situação muito parecida e primeiro nós tivemos que desvendar duas coisas diferentes. O que é multipropriedade e o que é timesharing. São duas coisas parecidas, diferentes, com leis diferentes. Mas ambas já têm lei. Timesharing vai pela lei do turismo. Multipropriedade tem a lei de multipropriedade de 2018. Recente ainda, né? Inocente, cheio de falhas ainda, né? Mas tudo no direito é assim. 2018 é fresquinho. Sim. 2016 ainda é fresco. Então ainda tem muitas discussões, né? Mas a multipropriedade já tem a sua lei. E sim, quando você adquire cota de tempo compartido em multipropriedade, ela é herdável. Melhor. Foi a palavra que você utilizou, que eu gostei. Né? Eu consigo, se houver um falecimento do proprietário daquela cota, sim, eu tenho que ter todo o trâmite de levar para o inventário, de fazer a partilha, ver com que filho vai ficar, como é que vai ser dividido aquilo ali entre os filhos, e vai passando para a sucessão até quem não quiser mais, certo? Timeshare é diferente. No timeshare eu coloco um tempo. Geralmente vai ter lá no contrato. A pessoa tem o direito de uso daquela unidade em tempo compartido por 30 anos. Encerrou os 30 anos, encerrou o contrato, ela pode ser vendida para outra pessoa. Mas é só ressarcido? Não. É o uso, é o direito de uso que você teve naquele tempo. Tipo uma cessão de uso. Exatamente. Tipo, não, é uma cessão de uso. Legal. Dessa eu não sabia. Sim, e eu já lancei os dois, tá? Muita gente confunde, tá? E a minha preocupação, Renato, é justamente porque existem pontos turísticos no nosso país que já estão bem estruturados e compreendem a diferença. E existem pontos que não compreendem. Sim. Então você vai pegar um contrato onde ele fala ao mesmo tempo de 30 anos e depois ele fala de sucessão para outra pessoa. Ou seja, o bendito ou maldito Frankenstein. Aquele Frankenstein do site de busca. É isso mesmo. Carol, eu queria te fazer mais duas perguntas que eu anotei, também não estava no roteiro, mas a gente vai lembrando aqui, vai colocando. Uma prática que é muito comum, tal contrato de gaveta ali, o contrato de compra e venda, o imóvel não tem documento, etc. Qual que é o risco disso para quem está comprando e para quem está vendendo? Ou não existe risco? Qual é a visão do direito sobre isso? Contrato de gaveta é o início de tudo, na realidade, né? Mas quando não há uma documentação, só existe, a compra ela é feita só no contrato. Perfeito. Estou dizendo então que eu não tenho meu matrícula, é isso? Isso. Existem institutos jurídicos para a gente poder adquirir aquela propriedade, se possível for. Né? Existem propriedades que não tem como você adquirir, são propriedades da União, né? Que não tem, eu vou usar o capim daquilo ali.
Mas quando tem um contrato particular, eu acho melhor explicar as etapas, Renato. Eu inicio com um contrato particular na minha imobiliária. Esse contrato particular, ele vai virar uma escritura pública que não deixa de ser um contrato, só que público, e que é o título aquisitivo que vai me gerar o poder de fazer a transferência no registro de imóveis da propriedade. Quando eu não tenho a matrícula, eu tenho que identificar o porquê que eu não tenho essa matrícula. Será que ela não existe uma transcrição, que é como chamavam-se as matrículas antes nos livros? Será que eu não tenho essa matrícula, só que ela não foi desmembrada nos imóveis? É o que eu mais vejo acontecer esse segundo cenário. Né? Então, assim, é muito amplo a gente falar do contrato que não existe a matrícula. Tem espaços que pode realmente não existir a matrícula, mas aí tem sistemas para você resolver esses problemas no direito. E aí a gente pode falar da uso capião, que é uma forma de você adquirir a propriedade, né? Originária, que a gente fala. Tem a REURB, a depender do local, que é a regularização fundiária, né? De mais visão coletiva. Às vezes é uma adjudicação compulsória. Então, é bem relativo. Eu preciso entender por que aquele contrato está vindo sem uma escritura e sem uma matrícula. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter direito, tá? E mesmo que ela tenha um contrato particular no qual nenhum documento possa socorrer, é um contrato particular que, se tiver assinatura e tiver 2 testemunhas, eu vou executar aquele contrato. Eu peço ressarcimento, a rescisão dele com o ressarcimento dos valores que eu paguei. Mas isso a gente está num contexto bem geral, Renato. Entendi. Eu perguntei porque eu vejo muito um oba-oba nos lançamentos de loteamentos de interior, não ter a documentação do lote, do terreno, e ele sendo vendido dessa forma. E sempre fica essa curiosidade, né? Enquanto o comprador está resguardado da aquisição que ele está fazendo ali. Due diligence. Voltamos para... Precisamos levantar todas as certidões. Entender. Ok, eu não tenho a matrícula ainda. Por que eu não tenho a matrícula? Porque ainda não foi desmembrado, porque o loteamento ainda... Porque não houve o registro da corporação. Eu acho que outro dia nós mencionamos alguma coisa sobre o RNI. Sim. Eu preciso compreender o que está acontecendo para saber as certidões que eu vou ter que levantar para, com o diagnóstico, eu traçar a forma de alinhar e resolver o problema. Eu continuo dizendo que até no direito a única forma de você não resolver é a morte. E a morte ainda vai para inventário. Coisa boa. Carol, último aqui. Contrato de exclusividade. Isso é uma briga que a gente tem nas imobiliárias, quem tem participação imobiliária, que é o meu caso aqui. Você faz um contrato de exclusividade, o cliente vende por fora, e aí você quer receber, e aquela bagunça. A lei ampara mesmo o imobiliário, o corretor nesse contrato? A gente consegue receber mesmo? É protegido? Como é que é isso? Artigo 725, artigo 729. São os artigos mães, assim, deveria estar estampado no peito de cada corretor. Em vez de fazer o Salmo 91, é uma ideia para os tatuadores. Fica mais prático, né? Contrato de exclusividade, se você está atuando com diligência, com transparência, inclusive fazendo lá o diário de visitas, que é o que eu bato muito nos meus cursos, criem o hábito de fazer o diário de visitas, porque você consegue demonstrar para o promitente vendedor, que é quem autorizou a venda para você, que você está levando esse imóvel para visitações, você está levando pessoas para visitar o imóvel dele, né? Porque a maioria dos argumentos de quem quer encerrar um contrato de exclusividade é dizer, o corretor não está fazendo nada. Sim. O corretor ele não tem que ficar falando toda hora para você o que ele está fazendo, deixa de fazer. É igual o advogado, ninguém vê os bastidores, né? Sim. Mas se você tem tem CRM, tem vários sistemas hoje que você consegue cadastrar ali as visitas. Tem os sistemas de publicação que você consegue acompanhar na mídia que o seu imóvel está sendo divulgado. E quando você dá exclusividade para essa pessoa, seja de 180 dias ou até mais tempo, como eu já verifiquei em algumas situações, é daquele corretor. Mas o corretor fez parceria. Bacana.
você deu exclusividade para aquele corretor, ele fez parceria, daí ele vai ter que se resolver lá com a parceria dele, né? Que é uma coisa que a gente tem que honrar também. Mas eu tenho visto um movimento, pelo menos aqui em Santa Catarina, tá? Deles não quererem incutir a exclusividade. Eles deixam bem aberto, tá? Para os corretores trabalharem em parceria e com outras pessoas. É melhor do que aquele monte de placa também, né? Enfim. E aí, se eu tenho alguém para comprar e alguém para vender, eu faço parceria. E eu sou assino muito embaixo das parcerias, que é aquela coisa da visão. Às vezes, eu não quero fazer parceria com o corretor aqui e eu atrapalho uma venda que eu poderia ganhar 100% lá. E até recentemente eu bati muito isso. Eu estava buscando um imóvel e eu coloquei em uma imobiliária parceira o meu imóvel. E eu não assinei o termo de autorização, mas eu falei que a minha lealdade ela é tão forte quanto, né, a advogada falando isso, tão forte quanto a exclusividade. Mas gostei da frase, vou usar. Mas é que aí veio outro corretor e falou, eu tenho alguém interessado no teu apartamento. Traz o teu apartamento para minha imobiliária. Aí eu falei, se você tem um interessado no meu apartamento e eu quero o geminado que está na sua imobiliária, faz parceria com a minha imobiliária aqui. Nunca todo mundo. E depois você nem é 100% lá. Mas assim, então assim não vai ter relação, então tá tudo certo. Eu sou muito pró-parceria. Legal. É uma questão de visão. Eu acho que os corretores precisam se abraçar mais. Acho que as vendas correm muito mais rápido. Eu vejo corretora ainda um pouco não, bastante desunido. É uma classe forte, vital para a nossa economia, mas ainda distante, muito rival, briga muito. Tão bom distante. Tipo isso. Carol, qual uma bizarrice. Você precisa conhecer então a turma dos advogados. Complexo, você tá bem? Sim. Bom, papo para um próximo tema. Carol, me fala qual que é a maior bizarrice que você já viu por uma falha jurídica numa transação imobiliária que nossa, foi marcado. Além dessa que eu falei da senhorinha, a vovó do crime. A vovó do crime. Uma coisa que, assim, toda vez que eu pego um contrato que me irrita um pouquinho é a questão da posse da propriedade. Quando fica estampado no contrato que o corretor que está fazendo a transação, ele não sabe o que é posse e o que é propriedade. Tá? Eu não posso dizer lá nas declarações que ele é o legítimo proprietário se o nome dele não está na matrícula. Ou então, se no mesmo contrato que eu coloco que ele é o legítimo proprietário, quem está vendendo, lá embaixo eu coloco que ele tem que fazer uma uso capião. Então, se ele tem que fazer uma uso capião, ele não é o legítimo proprietário. E essa é uma das primeiras informações que vem no contrato. E essa é a informação crucial, que é por isso que eu pego a matrícula. Entre outras coisas, o item mais importante de uma matrícula é saber quem é o legítimo proprietário. Quem tem o direito e poder de vender a coisa. Então, quando eu vejo um contrato que diz que ele é legítimo proprietário, e lá embaixo eu estou dizendo que eu vou ter que fazer uma uso capião, eu tenho vontade de surtar. Ou então, eu peguei um contrato esses dias também, só que eu me divirto também com o pessoal, né? Eu sinto que eu tomo já que eu tô ali, já que eu tô ali, eu peguei um contrato onde o corretor ele identificou que a cláusula X, a Y e a Z, ela não tinha a ver com o contrato, né? Ele poderia remover. Então, ao invés dele remover, ele fez assim, a cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3 removida, cláusula 4 removida, cláusula 5, cláusula 6 removida. Remove logo a cláusula, gente. Só ameaçou no Rio. Não, ficou uma coisa estranha. E até assim, para outra parte, que não é corretora, fica só assim, o que tinha aqui que foi removido? Por que foi removido?
ele perdeu a própria credibilidade dentro do contrato dele, entendeu? Então você precisa entender o contrato que você está fazendo. O advogado montou o teu modelo, bacana, mas busca saber o que quer dizer. Por que o advogado pediu para você inserir aquilo ali? Não deixa só, a Pavão explica aqui. Não. Por que a Pavão colocou isso aqui? Onde é que ela tirou isso? Sabe? Pergunta pro seu advogado, do vídeo do seu advogado também. Conversa com ele. De onde você tirou esse bicho aqui? Porque você vai saber passar pro teu cliente e no próximo contrato pode ser que você não precise da Pavão para inserir aquilo ali. Carol, a pessoa quiser aprender mais com você, num curso seu, num livro seu, onde ela te encontra? Bom, tem as mídias sociais hoje que eu acho que é uma forma de você aproximar muitas pessoas. Então, lá no Instagram a gente vem sempre produzindo conteúdo, fazendo vídeos, né? Para aproximar. Eu acho que é uma forma de você criar conexão, uma proximidade com a parte de ver que advogado não é um bicho de 7 cabeças. O advogado tá ali dando a cara a tapa também, né? Tem dias que a gente tá maquiado, tem dias que a gente não tá maquiado, acordou, foi lá, fez um vídeo porque eu lembrei de um caso. Então, assim, as pessoas vão vendo que o advogado não posso nem repetir isso, mas o advogado não é aquela pessoa de terno e gravata que parece um pinguim, parece. Depois eu te explico essa história do pinguim. Então, cria-se uma proximidade de você ver que o advogado pode te explicar aquilo ali, né? Então, tem a mídia social, tem os cursos. Eu tenho um curso de documentação imobiliária para compra e venda, que já foi lançado em 2020 e ainda está à venda. Tem o curso de documentação imobiliária para locações, que eu acabei de gravar em São Paulo. Acredito que daqui a umas 2-3 semanas também vai ter disponibilizado para compra. A gente joga os links lá no Instagram, né? Em breve, né, um spoiler aqui, teremos um livro também. Aí vai ser um manual mesmo, manual para o corretor de imóveis. Fantástico, adoro manuais. Eu estou produzindo um também na minha área, claro. Mas eu quero entregar um negócio que o pessoal abra também. Tá aqui, ó. É prático, sim, né? Fugir um pouco daquela coisa assim. Eu quero vender algo para o corretor para que ele pegue o livro na estante dele, ele vai entender. Sim. A matrícula que eu estava falando, a certidão negativa. E a ideia do manual, eu penso que a pessoa vai consultar várias vezes. Sim. Um manual denso, bastante completo. Ele vai usar essa parte que hoje, daqui 6 meses ele tem um outro problema. Opa, eu tenho um manual lá em casa que deve ter isso aqui. Sim. Acha. Pensei exatamente isso quando eu comecei a produzir o meu. E tendo dúvida, vai lá no Instagram do Renato, vai lá no Instagram da Carolina e pergunta. Ou até mesmo chegar lá, deu um erro na página tal. Aí ia botar a cara a tapa, hein? Claro. Você falou do advogado não produzido. Outro dia eu postei um vídeo e eu tava de roupa social. E aí alguém, um conhecido, colocou embaixo assim, pô, você passa muito mais credibilidade assim, grava todos os seus vídeos assim. E a gente grava muito, né? Grava todo dia. E assim, eu entendi o que ele falou, mas se você for produzir para gravar todo dia, o resto não sai, você vai gastar muito tempo ali. Então, às vezes, você tá ali, teve aquela ideia rápida, teve um problema. Eu faço muito isso. Normalmente, o conteúdo que eu falo hoje é um problema que eu resolvi hoje ou ontem. Eu não faço planejamento de conteúdo semanal. Eu pego um problema que tá vivo ali, mexendo, aqui, ó, então, tem esse problema aqui, e a gente resolve dessa forma. Eu acho que tem que pensar assim, ó, o Renato é influencer, a Carolina é a profissão do Renato é influencer. A minha profissão é influencer? Não é. Então, eu não tenho, como você falou, eu não tenho cronograma. Hoje eu vou falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre aquilo, hoje eu vou usar make tal, hoje eu vou usar o cabelo penteado X. Não tem que ser uma coisa muito informal. E às vezes acontece de você estar na rua, passando, você está fazendo uma perícia, está acompanhando um vício construtivo ali, por que não falar? Naquele momento. Penso exatamente isso. Mas agora eu não sou influencer, mas agora eu sou podcaster. Olha que chique. Tá muito chique, mano. Carol, eu sou uma imobiliária e quero uma assessoria... Toma café, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu sempre tive essa dúvida com o Jô Soares, se ele realmente colocava alguma bebida para as pessoas e tinha café aqui dentro. Temos vaga também para contratar o Alex, lá do Jô Soares, para poder ajudar a gente aqui com cafés e afins.
Bom, Carolina, então vamos na situação hipotética que eu sou uma imobiliária, uma construtora, incorporadora, loteadora, enfim, preciso de uma ajuda um pouco maior. Qual que é o teu site para eu ir lá dar uma olhada no trabalho de vocês? O site que nós temos é o www.pavãoeassociados.com.br. Legal. Carol, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Queria te agradecer muito pelos esclarecimentos. Várias coisas que eu faço ali no dia a dia, eu tinha uma ressalva, ficaram mais claras para mim. Imagino que para você que está aí acompanhando ou ouvindo esse podcast também. Sei que você pegou estrada para chegar aqui, para estar aqui com a gente. Então, de coração, em meu nome, em nome da equipe, em nome do nosso diretor Heriberto, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Sempre que tiver espaço, estamos aqui. Eu pego essa longa estrada da vida e eu venho até aqui novamente. Muito bacana o projeto de vocês. Para você é pertinho, mas para mim foram... Balsa, uma balsa. Bom, pessoal, gostaria de lembrar que esse podcast, que esse conteúdo só acontece graças ao apoio de empresas maravilhosas que acreditam nesse projeto, que acreditam no desenvolvimento do mercado através do conhecimento, como o IBREP, como a Black Market, como a Imóvel, como a Locar Mais e como a AP11. Queria agradecer também ao pessoal da Beller Camisetas, que me veste. Olha que chique. Esse negócio de podcast. Podcast. Tem lá suas vantagens. Sempre quis falar isso. Falei isso no podcast. Sempre quis ter alguém que me veste. Obrigado, pessoal da Beller Camisetas. Faz camiseta aí pro pessoal mais king size, igual eu, assim, sabe? Bom, obrigado também ao Batatinha, que controla aqui as câmeras, que mexe em tudo aqui pra gente. Pessoal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas do mercado imobiliário. Esse conhecimento que a Carol trouxe precisa chegar para mais pessoas, essas dicas, esses insights. Eu conto com você aqui semanalmente para poder acompanhar mais vídeos. Se estiver no YouTube, aperta no se inscrever. Se estiver aí no Spotify, aperta aí no seguir também. E se estiver na rede social, compartilha com outros colegas. A gente se vê no próximo conteúdo. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como um funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado